Pessoal, estou aqui com uma questão muito bacana de trigonometria, tá? Vamos resolver. Calcular 4 que multiplica cosseno de 50 graus menos a tangente de 40 graus. Tá certo? Para começar, eu vou lembrar a vocês uma coisa, tá? Que isso é muito importante. Todo mundo conhece. O seno de 30 graus é igual ao cosseno de 60 graus, que é igual a 1/2. Esses valores são valores muito utilizados. Aí a pessoa fala assim, tá, mas o que tem a ver? Aqui não tem nem 30 nem 60. Sim, não tem nem 30 e nem 60. Porém, se vocês repararem, olha, 30 mais 60, a soma é 90. Eles são ângulos complementares, tá? Então, quando eu tenho dois ângulos complementares, o seno de um é igual ao cosseno do seu complementar. E para que isso? Por quê? Porque eu vou utilizar, olha só, eu vou até deixar escrito aqui antes o seguinte: o seno de 60 graus é igual ao cosseno de 30 graus, que todo mundo deve lembrar que é raiz de 3/2. Tá vendo? Então, isso aqui a gente utiliza direto. Aí, eu vou usar aqui a mesma coisa. Olha só, como eles são complementares, o que eu vou escrever? Eu vou escrever o seguinte, que o cosseno de 50 graus é igual ao seno de 40, que é o seu complementar. Tá vendo? É a mesma coisa. Então, o cosseno de 50 é igual ao seno de 40. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou substituir aqui, ó. Onde tem cosseno de 50, eu vou pôr o seno de 40. Olha só. Então, é só não esquecer. Eles são complementares, ou seja, a sua soma é 90. Então, aqui vai ter 4 seno de 40 graus menos tangente. Tangente de 40 graus é a mesma coisa de seno de 40 graus sobre o cosseno de 40 graus. Certinho? Bom, agora aqui, ó, o MMC, já que aqui é 1, o mínimo múltiplo comum é cosseno de 40 graus. Aí vai ficar cosseno de 40 graus dividido por 1, cosseno de 40 graus, que multiplica 4 vezes seno de 40. Aí eu vou ter 4 seno de 40 vezes o cosseno de 40, menos cosseno de 40 dividido por cosseno de 40, 1 vezes o seno de 40. Aí eu vou ter aqui, ó, o seno de 40 graus. Tá vendo? Então, essa minha expressão eu já transformei nisso aqui, ó. Bom, mas aí vem uma coisinha que a gente também não pode esquecer, tá? Que é isso aqui, ó. 2 vezes o seno de um ângulo A multiplicado pelo cosseno de um ângulo A é igual ao seno de 2A. Tá vendo? Então, isso aqui, ó, a gente não pode esquecer. Por quê? Porque olha aqui. 4 vezes o seno de 40 vezes o cosseno de 40 é a mesma coisa de
2 vezes 2. Seno de 40, cosseno de 40. Tá certo? Tudo isso menos o seno de 40, eu vou escrever ele assim, ó. 30 mais 10. 30 mais 10, 40, normalmente. Só embaixo que eu vou manter do jeitinho que tá. Cosseno de 40. Tá vendo? Então, aqui, as únicas coisas que eu fiz foi esse 4 eu escrevi como 2 vezes 2 e esse 40 eu escrevi como 30 mais 10. E aqui, ó, repara bem, essa parte aqui, ó, do primeiro termo, é exatamente, ó, 2 vezes seno de 40, cosseno de 40. Tá vendo? Aqui, ó, 2 vezes seno A, cosseno A. Então, é o seno de 2 vezes o A, não é? Então, aqui vai ser seno de 2 vezes o 40. Então, aqui eu vou ter o seguinte, ó, 2 vezes o seno de 2 vezes 40, 80, menos o seno de 30 mais 10, tudo isso dividido pelo cosseno de 40 graus. Agora, olha só o que eu vou fazer aqui. Eu vou lembrar também, ó, o seno de A mais B é igual a seno A cosseno B mais seno B cosseno A. Não é verdade? Então, aqui, ó, essa é outra propriedade da trigonometria que a gente não pode deixar de lado. E aí, olha só, aqui eu tenho seno de 30 mais 10. Então, o 30 é como se fosse o A e o 10 é como se fosse o B. Eu vou escrever dessa forma. E, ao mesmo tempo, repara bem uma coisinha que já está aqui, ó. Eu fiz aqui em cima, né, o complementar. Eu vou fazer aqui embaixo a mesma coisa. Eu tenho seno de 80, então eu posso escrever, vou até colocar assim para deixar claro, que o seno de 80 graus é a mesma coisa do cosseno de 10 graus. Olha lá. Por quê? 80 mais 10, 90. Então, onde tem seno de 80, eu vou escrever cosseno de 10. Então, vai ficar 2 vezes o cosseno de 10 menos, vou pôr entre parênteses aqui, porque aqui é negativo, seno A, cosseno B. O A eu vou chamar de 30 e o B, o 10. Então, vai ser seno 30 cosseno 10 mais seno 10 cosseno 30. Tudo isso sobre o cosseno de 40. Certo? Agora, gente, repara. Eu até escrevi lá em cima, ó, seno de 30 e cosseno de 30. O seno de 30 é 1/2 e o cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Então, eu vou substituir aqui, ó. Então, eu vou ter 2 cosseno 10 menos seno de 30 é 1/2. Então, vai ficar 1/2 vezes o cosseno de 10 mais o seno de 10 vezes cosseno de 30, que é raiz de 3 sobre
2. Tudo isso sobre o cosseno de 40 graus. Tá certo? Agora, eu vou eliminar esse parênteses e, para fazer isso, eu tenho que trocar o sinal de todo mundo que está aqui dentro, né? Então, aqui vai ficar 2 cosseno 10 menos 1/2 do cosseno de 10. Desculpa, é menos seno 10 vezes raiz de 3 sobre 2. Tudo dividido pelo cosseno de 40. Agora aqui eu tenho 2 cosseno 10 menos 1/2 do cosseno de 10. Eu vou passar aqui para cima para ter o nosso espaço, tá? Vou só dividir aqui. Então, ó, essa subtração 2 menos 1/2 é só a pessoa lembrar. 2 é o mesmo que 4/2. De 4/2 eu tiro 1/2, fica 3/2. Então, aqui eu vou ter, ó, 3/2 cosseno de 10 menos o seno de 10 vezes a raiz de 3 sobre 2, tudo dividido por cosseno de 40. Aqui, ó. Tá vendo? Ó? O resto eu só copiei. Então tá aqui. Agora, gente, olha só o que eu vou fazer. Eu vou fazer uma coisinha aqui, vou escrever uma coisinha que é muito importante a pessoa enxergar isso para, numa hora de fazer colocar um termo em evidência, colocar um fator em evidência, ajuda demais. O número 3, que é esse aqui, ó, esse número 3, eu vou escrevê-lo como raiz quadrada de 3 elevado ao quadrado. Não é a mesma coisa? Olha só. É a mesma coisa. Então, onde tem o 3 aqui, eu vou escrever raiz de 3 ao quadrado. Olha por quê. Então, vai ficar raiz de 3 ao quadrado sobre 2 vezes o cosseno de 10, né? Menos o seno de 10 vezes a raiz de 3 sobre 2, tudo sobre o cosseno de 40. Bom, aqui como é uma subtração, e esse termo está multiplicando aqui, e esse termo também está multiplicando, quem que eu posso colocar em evidência? Ó, aqui tem raiz de 3, só que elevado ao quadrado, e aqui também tem raiz de 3. Ah, pode pôr sobre 2. Não, eu quero colocar apenas raiz de 3 em evidência. Então, colocando raiz de 3 em evidência, lá em cima, olha o que vai ficar. Raiz de 3 ao quadrado sobre 2 dividido por raiz de 3 vai ficar raiz de 3 sobre 2. E isso que multiplica o cosseno de 10. Menos o seno de 10 vezes raiz de 3 sobre 2 dividido por raiz de 3 fica 1/2. Olha lá, tá vendo? Tudo sobre cosseno de 40. Bom, agora olhando lá em cima, ó, só para relembrar, quem é raiz de 3 sobre 2? Raiz de 3 sobre 2 é o seno de 60 ou cosseno 30.
E quem é um meio? Um meio é seno 30 ou cosseno de 60. Então, eu vou substituir aqui, ó, o seguinte. Vai ficar raiz de 3. No lugar de raiz de 3 sobre 2, eu vou pôr cosseno 30. Então, vai ficar isso que multiplica cosseno 30, cosseno 10, menos seno 10. No lugar do meio, eu vou pôr seno de 30. Ó. Seno de 30. Nó. Tá vendo? Tudo sobre o cosseno de 40. Aí eu vou lembrar de uma outra propriedade. Olha só. Cosseno A, cosseno B, menos seno A, seno B, é o cosseno de A mais B. Olha só. Essa propriedade aqui também não pode ser deixada de lado. Tá vendo? Então, aqui eu tenho cosseno 30, cosseno 10, menos seno 10, seno 30. Opa! O A é como se fosse o 30 e o B é como se fosse o 10, tá vendo? Então, aqui, ó, é a mesma coisa. Eu vou ter isso aqui, ó, raiz de 3 que multiplica o cosseno de 30 mais 10. Olha que bacana! Tudo isso sobre cosseno de 40. Nesse caso, já está bem claro, né? Que, ó, cosseno de 40 sobre cosseno de 40. Simplificando em cima e embaixo, o resultado é raiz de 3. Tá vendo? Então, vocês repararam por que eu não mexi com o cosseno de 40 do denominador? Tá aí, resolvida nossa questão. Utilizando propriedades importantíssimas da trigonometria e lembrando de alguns valores. Tá certo? Então tá aí, gente. Valeu, um abraço.